Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uza e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo e levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas que fez levar a casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Diga comigo: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Não é palavrão não, viu, irmãos? É nome. Quem conheceu Obed-edom, diga amém. Ixi. Irmãos, uma palavra que o Senhor nos colocou nesta tarde, na verdade, desde ontem à noite, e o Senhor colocou e Ele começou a ministrar no meu coração, porque muitas vezes nós queremos a presença de Deus. E quando nós queremos a presença de Deus, nós criamos às vezes alguns artefatos para que possamos atrair. A presença de Deus, ela não vem com um culto temático. A presença de Deus não vem com nós retalhando o nosso corpo. A presença de Deus não vem com a nossa melhor oratória. A presença de Deus não vem com a nossa melhor roupa que nós vamos colocar para estar no culto. A presença de Deus não vem pelo melhor carro que nós temos, pela conta bancária. A presença de Deus não é atraída por isso. A presença de Deus, ela é atraída por um verdadeiro adorador. A presença de Deus, ela é atraída por aquele que tem o coração quebrantado em Deus. Então Deus não se preocupa com que tipo de roupa, como você vai vir, como você está dentro da sua casa se portando. Ele quer que quando você entra você tenha reverência, você atrai a presença dEle. O que é atrair a presença de Deus? É quando nós oramos, é quando nós estamos cantando. Não estamos cantando, nós estamos adorando a Deus. E nós então atraímos a presença de Deus para nós, porque nós estamos chamando a presença de Deus. Por isso que no começo do culto eu disse, no começo do culto nós falamos: você que veio adorar a Deus, uma salva de palmas. E todos bateram a palma, porque eu tenho certeza e convicção que ninguém saiu da sua casa, do seu sofá, da frente da sua televisão, do computador que você tem. Você não veio aqui por causa de mim. Você veio aqui porque alguma coisa te atraiu para este lugar.
E a Bíblia nos diz e nos garante que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Você tem dúvida que Deus está aqui? Você tem dúvida que Deus está aqui? Não? Então, você vai sair daqui diferente. Porque a presença de Deus não é atraída com o melhor instrumento, não é atraída pela beleza do templo, não é atraída pelo nome da igreja, porque se fosse assim, a igreja Fogo e Glória, a presença de Deus ia tacar fogo naquele lugar. Mas não é por isso. A presença de Deus nós atraímos quando nós temos o coração quebrantado em Deus. E a Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não vai rejeitar. E eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como você veio até esta casa e qual o propósito que você veio até aqui, mas o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós vemos uma história em que, de fato, é uma história que Davi vivenciou, porque ele, no seu primeiro mandato de governo, vamos dizer assim, a primeira coisa que Davi se preocupou era trazer a arca de Deus para Jerusalém, porque a arca de Deus tinha sido levada de Jerusalém. A arca de Deus, ela não estava em Jerusalém. Nós sabemos que havia um profeta, sacerdote chamado Eli, em que os seus filhos por não saberem conduzir, por não saberem como lidar com tudo a responsabilidade do seu pai, deixou a presença de Deus embora, porque as pessoas vinham fazer o sacrifício para Deus, as pessoas traziam sacrifício para Deus, e eles pegavam aquele sacrifício como se fosse qualquer coisa. Por isso que tudo que vem aqui dentro desta casa de oração, nós temos que ter respeito. Diga comigo, temos que ter respeito. Porque tudo que nós temos aqui, o banco, o instrumento, qualquer coisa que tem aqui, não é que é de Deus, mas pertence a nós. Por quê? Porque nós somos templo de Deus. Vocês entenderam ou não? Se nós somos de templos de Deus, nós somos pessoas educadas. Nós somos pessoas sensíveis a saber o que nós podemos e o que não podemos. Nós não podemos chegar aqui na casa de oração, na igreja que nós temos aqui, colocar o nosso pé sobre a cadeira e ficar sentado como se fosse uma poltrona, colocar o pé na outra poltrona e fala, meu Deus. Nós temos que ter posicionamento quando nós entrarmos aqui dentro. Nós temos que tomar atitude de, na verdade, adoradores. O adorador, ele não manda WhatsApp, ele não masca chiclete quando estamos em culto. O adorador, ele tem a sua maneira de se portar, porque ele não está adorando qualquer um. Ele está adorando aquele que merece a nossa adoração. Então não pode ser de qualquer forma, não pode ser, eu acho que é assim, tem que ser assim, a casa de Deus é uma liberdade, eu faço o que quiser, não, ponto, não é como nós queremos, porque quando nós encontramos neste lugar chamado igreja, é para adoração ao nome do Senhor. E eu não sei como você tem prestado o seu culto a Deus, eu não sei como você tem se portado diante de Deus, mas aqui não é a tua casa, é a casa de Deus. E aí você vê as pessoas se comportando como, aí você olha para o templo da igreja, aí você olha, um está conversando, o outro está mandando WhatsApp, o outro está vendo Instagram, o outro está vendo TikTok, você fala, meu Deus, a igreja se perdeu? Aonde que está a igreja? Aí você vê, aí tem um fazendo um joguinho online, porque ele não pode perder aquele momento, tem que estar online, ele não pode, ele tem que jogar. Vamos analisar para nós, como é que nós vamos atrair a presença de Deus desta forma? Porque na verdade, isso eu não escrevi, mas quando lá Elias, ele rogou a presença de Deus lá perante os profetas de Baal,
perante os profetas de Baal, 400 profetas de Azera e de Baal, ele começou a clamar a Deus, ele se posicionou. O que ele fez? Limpou o altar, arrumou o altar, porque os profetas anteriores, o que eles faziam? Começaram a quebrar, porque eles queriam a glória, eles queriam a presença de Deus. Eles começaram a quebrar o altar, começaram a fatiar o sacrifício, começaram a se cortar e começaram a gritar: Deus, Deus, ouve a nossa oração. Mas Deus nem ouviu a oração deles. Por quê? Porque Deus não ouve oração de quem está de qualquer jeito. Me desculpa pela palavra, mas é essa que Deus está mandando dizer. Deus não vai receber a adoração tua, porque o seu jeito que você está entregando a tua adoração, irmão, não está passando do teto. E aí nós temos que nos analisarmos, para arrumar o nosso altar, para quando nós clamarmos a glória de Deus descer, porque Deus só habita naqueles que são santos, e Deus não tem prazer naqueles que são profanos. Ou nós servimos a Deus ou não. Sim ou não? Então não tem como Deus habitar numa casa aonde que Deus não habita. Como é que eu posso sentir a presença de Deus? Como é que eu posso sentir apenas um arrepio? Sabe por que você não sente mais nada? Porque para você esse lugar virou comum, virou um encontro social. E em nome de Jesus, este lugar, quando nós nos encontramos, é para adorar aquele que merece a nossa adoração, o nosso louvor. Ele merece o melhor. Mas tudo vai virando comum. Nós chegamos, não temos reverência. Chegamos, não estamos nem aí com nada. Por quê? Virou comum. E quando vira comum, se torna carnal. Quando vira comum, se torna aquilo que não é mais, mas não é mais novidade. Eu sentia. Aí nós começamos a viver o que Israel fazia. Lembrar de quando Deus fazia, lembrar de quando Deus agia. Deus, Ele não agia, Deus age. Deus não fazia, Ele faz. Porque Ele é ontem, hoje e será eternamente. Ele é alfa e o ômega. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. Senão, irmão, não precisamos estar aqui. É uma palavra dura, mas eu quero que você traga a sua consciência de quem você realmente é nessa terra. Porque nós somos a arca de Deus. Não é o banco, não é as paredes, é nós. Nós carregamos a presença de Deus. Ou será que algum dia você perdeu a presença? A arca simboliza a presença de Deus. E nós vemos que Davi se preocupou, porque não tem como nós vivermos se a presença de Deus não for conosco. Moisés, ele diz: Senhor, eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Sabe o que o Senhor Deus falou para Moisés? Porque o Senhor Deus estava meio que abre aspas e fecha, Deus estava meio que revoltado com o povo de Israel, porque eram murmuradores. Deus falou: Moisés, eu não vou no meio do povo, porque se eu for no meio deles, eu vou exterminar todos. Então eu não vou, mas eu vou enviar o meu anjo para ir convosco. Irmãos, aí tem um homem de coragem. Moisés se levanta e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu não quero Miguel, eu não quero Gabriel, eu não quero Maria, eu não quero João. Eu quero a tua presença. É a presença de Deus que importa. Não importa quem vai estar no culto, não importa quem vai tocar, quem vai cantar, quem vai pregar. Eu quero é te adorar. Eu quero é sentir a tua presença. Eu não quero importar se a igreja está vazia, se a igreja está cheia. A minha adoração é eu e o Senhor e eu. Aonde eu estiver é o meu lugar de adoração. É difícil entender, né? Mas as pessoas complicam. E quando levaram a arca, a Bíblia nos diz
que os filhos de Eli morreram. Aí aparece no final: e acabou, foi-se a glória de Deus. Quantos de nós passamos por momentos em que a glória de Deus não é retirada, é nós que deixamos de lado. Ela nunca vai ser retirada. Esses dias eu conversando com o irmão, e eu falei assim: Deus nunca deixou de estar onde Ele sempre esteve, mas você se afastou. Não, eu acho que eu não estou sentindo mais nada, eu não vejo mais nada, eu acho que Deus me abandonou. Não, olha para você, Deus não te abandonou. O que nos separa de Deus, o que é? O que nos separa de Deus, o que é, irmãos? O pecado. Se o pecado, isso daí, irmãos, vamos trazer para a terra, vamos para vocês entenderem. O pai, quando chama a atenção do filho, aí o filho, ele vai precisar de alguma coisa do pai, mas ele tomou uma bronca no dia anterior, mas no outro dia ele vai precisar de alguma coisa do pai. Ele vai ter cara lavada para chegar: pai, me dá? Sim ou não? Vai ter? Participa comigo, irmãos. Vão ter ou não? Não. Só se ele for muito cara de pau. Só se ele for muito cara de pau. Ou senão ele começa meio pela beirada. Sim ou não? Obrigado. Pai, hoje mesmo eu tive uma experiência dessa com uma filha. Haverá sinais. É só uma que eu tenho, filha. Aí está de repente o dia a dia e pai, o senhor é tão charmoso, aí eu fiquei já olhando. Sabe o que eu falei? Fala logo o que você quer, vamos encurtar a conversa. Deus é assim também com a gente. Irmão, não dê volta, porque quando nós pecamos, Deus ele vai deixar de ser pai? Ele vai deixar de te amar? Quem nos afasta da presença dele somos nós. Pecamos, temos vergonha, vamos para trás. Aí eu preciso do pai novamente. Aí eu vou dando um jeitinho: pai do céu, como o Senhor é maravilhoso. Aí você vai rodeando o muro de Jerusalém, e você vai chegando com jeito, até que você chega ao denominador comum: Senhor, me dá. Aí Deus fala assim: eu já sabia. Ele já sabe, porque a Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia nos diz que antes que houvesse palavra em nós, Ele já nos conhece. Dá um cutucão no seu irmão e diga: se liga, irmão, Deus te conhece. Com Deus não tem meio termo. Ele já sabe: eu pequei, Senhor, mas eu quero voltar, me dá força novamente, porque eu quero de novo sentir a tua glória. E eu pode ter certeza que Deus, quando você arrumar o seu altar, quando eu arrumar o meu altar, quando eu clamar, Deus vai responder. Davi nunca trocou a glória de Deus. Sabe pelo quê? Pelo reinado, pela coroa. Ele nunca trocou as glórias de Deus, porque ele já estava como rei. E Davi pecou, mas ele não queria trocar o reinado, a coroa, ele não queria trocar a roupa, a mordomia, ele não queria trocar o dinheiro, ele não queria trocar a fama, porque no Salmo 51, quando ele peca no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença. Porque o que mais nós temos que nos preocupar é se Ele está conosco, se a glória dEle está em nós. Porque nos preocupamos se o pão vai faltar, se o dinheiro vai faltar, mas nós muito menos nos preocupamos se a glória de Deus vai estar conosco, se a presença de Deus vai estar conosco. Muitos trocam a presença de Deus por tantas outras coisas, a presença de Deus pelo trabalho, Irmãos, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, eu estou falando que você tem que trabalhar, mas a prioridade é Deus. Ah, mas eu tenho que sair do meu trabalho. Não, você tem que continuar no seu trabalho, mas faça do lugar onde você está ambiente de adoração a Deus. Eu estou no carro, eu estou adorando. Eu estou andando, eu estou adorando. Eu estou no ônibus, eu estou adorando. Eu estou na faculdade, eu estou adorando. Eu estou na escola, eu estou adorando. Porque a presença está em mim. E aonde eu estiver,
a glória de Deus está, irmão. E aí, como é que está a glória de Deus em você? Será que você está atraindo ou você está afastando? Davi se preocupou por causa do seu pecado, porque o que ele mais desejava era que a presença de Deus estivesse com ele. O que ele mais almejava, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação, e não retires de mim a tua presença. Será que nós não temos nos preocupado com isso? Irmãos, quantas pessoas trocando tão fácil a presença de Deus, tão fácil, porque, como eu sempre disse, como eu sempre digo, na verdade, a vida, ela é uma corrida, e na corrida, alguns começam devagar, outros começam mais rápido, outros começam mais ou menos, mas o importante é concluir a corrida, o importante é chegar até o final. Mas quantos começaram com você e já não está mais? Sabe por quê? Porque espera que Deus, Ele vai mudar a vida dele do dia para a noite. E a vida tem processos. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. A presença de Deus, responda para você, tem sido prioridade para a sua vida? Ou tem sido prioridade só quando eu preciso? É o interruptor que eu sempre falo. Quando eu preciso de Deus, eu sei onde que está a luz. Mas quando eu não preciso, está tudo bem. Eu sei que Ele está lá, mas eu não preciso agora. Irmãos, a nossa vida com Deus tem que ser uma eterna adoração. Diga para o seu irmão: em todo tempo, adore ao Senhor. Hebreus capítulo 9, o verso 4. Vi, vai lá, por favor. Que o irmão foi arrebatado. Hebreus, abre a sua Bíblia. O que tinha dentro dessa arca? Por que Davi, ele queria que essa arca tivesse em Jerusalém? Porque os irmãos sabem que eles fizeram uma arca, e dentro desta arca havia 3 elementos. Hebreus capítulo 9, o verso 4. Diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, que ela era de madeira, e cobriu ela de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo, o que continha lá? O outro, bordão. Vamos de novo. Qual era o primeiro? E o segundo? E o terceiro? 3 elementos: o maná, a vara de Arão e a tábua da lei. Irmãos, o que significa cada um deles? O maná, Deus, Ele falou para, quando fez a arca, Ele falou: coloque aí dentro o maná. Porque o maná dentro de uma taça de ouro. Porque o maná, ele seria para futuramente lembrar do que Deus, como provedor, Ele tinha feito para o povo de Israel. Então coloca o maná para, quando abrirem a arca, lembrar-se do quê? De que Deus foi a provisão quando eles mais precisaram. Deus mandou a cordoniza, Deus mandou o pão, mandou o alimento, Deus mandou a água, mas Deus disse: olha, o povo murmurou, mas coloca aí dentro para que isso sirva de memorial. E o segundo, a vara de Arão que floresceu. Por quê? Porque eles estavam discutindo sobre o sacerdócio de Arão. E ali eles começaram a discutir, achando que tinha um esqueminha entre Moisés e Arão. Irmãos, com Jesus não tem esqueminha. Eles falaram: Arão só é sacerdote porque fugiu a memória. Ele é... Oi? Irmão de Arão, não. Moisés, irmão
Obrigado, vocês me lembraram. Moisés, irmão. E aí, por ser irmãos, eles acharam, bom, isso daqui é esqueminha. Naquela época já tinha já. Aí ele falou assim, bom, eu não quero, com Deus não tem esqueminha. Deus estava dizendo, olha, nós vamos fazer aqui, colocar as 12 varas. E essas 12 varas significa as 12 tribos. Aí floresceu qual a vara no outro dia? A vara de... Por quê? Que era da tribo de Levi. Porque era um homem que foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Então, não tinha, Deus falou, no dia seguinte, qual vara que florescer, esse daí está confirmado, está eleito como sacerdote, está confirmado, está legitimizado como sacerdote. E a vara de Levi, que Arão pertencia à tribo de Levi, floresceu. Então coloca aí dentro também, porque o Senhor não deixa passar. A palavra de Deus, irmãos, escute isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é declarada, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Talvez você volte para sua casa, o culto hoje foi assim, pode ter certeza. A palavra de Deus, quando ela é proferida, ela não volta vazia. Ela vai fazer efeito. E a palavra de Deus fez efeito através da vara de Arão que floresceu. E o terceiro elemento, as tábuas da lei, para que o povo não esquecesse das leis, porque aonde não tem lei, irmãos, é uma bagunça, sim ou não? Então, o Senhor colocou esses 3 elementos aqui, para que o povo de Israel não se esquecesse. E Davi, irmão, isso é tão profundo, Davi, ele se importava, porque ele queria, não é que a glória de Deus estava dentro da caixa, não é que a presença de Deus estava dentro da caixa, não, era só um utensílio, era só uma caixa, que levava coisas para que você lembrasse, para que o povo lembrasse, que em todo tempo Deus foi fiel para com o povo, através da palavra, através do suprimento, através da promessa que Ele fez. Ele está lembrando, olha, todas as vezes que você abrir isso daqui, lembre-se que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus das gerações, eu sou Deus e continuo e não mudei. E aí, eles pegam e levam essa caixa embora. Só que Davi era preocupado, porque ele queria trazer à memória aquilo que dá esperança. E o que você tem trazido para a sua mente? O que você tem trazido para a sua memória? Esses dias nós estávamos no funeral, e de repente eu ouvi meu primo de 20 anos sendo velado, e depois logo em seguida o enterro, e ali eu comecei a agradecer a Deus. Por que eu agradeci a Deus? Porque Deus começou a trazer à minha memória o céu que me dá esperança. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar, mas o céu não vai passar. E eu olhava o meu primo e eu começava a agradecer a Deus, porque Deus só leva quem está pronto. Deus não tira ninguém que está verde do pé. Deus só vai tirar quem estiver pronto. E eu olhei e comecei a ver e comecei a lembrar do meu pai, da minha mãe, das minhas tias, do meu tio, dos meus avós, de Paulo, de Silas, de Abraão, de Moisés, de Davi. Por quê? Porque eu vou vê-los, eu vou abraçá-los. E o Senhor diz que Ele tem nos preparado um céu aonde não haverá dor, não haverá sofrimento, mas só haverá glória. É triste? É, mas para aqueles que estão em Deus, ele sabe que a morte, ela é para a vida eterna. Irmãos, nós aqui estamos na condição de pecadores, mas nós vamos sair, todos nós,
Sim ou não? Se você tiver com medo de morrer, eu quero te ver na glória. Mas em nome de Jesus, para onde nós vamos é melhor. Olha para o seu irmão e diga: para onde nós vamos é melhor. Agora você pergunta dentro da bola do olho dele, olha lá dentro e pergunta assim: mas você acredita? E qual é a resposta dele para você? Porque a gente quer tanto o céu, mas nós não queremos ir para lá. Sim ou não? Sim. Meu Deus, que medo. Ai, eu vou morrer. Se morrer, morreu. Quem sou eu para controlar a vida e a morte? Se a vida e a morte está na mão de Deus. Se Deus levou, é porque amém. Mas se Deus não levou, é porque nós estamos no processo da santificação. Porque sem a santificação nós não vamos ver Deus. Sem a santificação nós não vamos ver Deus. Não vamos, porque o céu não é comum. O céu não é para qualquer um. O céu é para quem quer. O céu é para quem deseja. O céu é para quem tem convicção de que a presença de Deus está nele. Eu quero ver como ele é. Eu quero ver meu Cristo, porque eu ouço falar, eu sinto ele, mas eu quero abraçá-lo e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena sofrer. Valeu a pena eu dizer para o mundo não. Valeu a pena eu trazer nas minhas marcas, no meu corpo, as marcas de Cristo. Porque as pessoas olham e digam: você é crente? E eu digo: eu sou mesmo, porque eu sei quem me salvou. Só Ele poderia fazer isso, irmãos. E Davi se preocupou, porque ele não queria perder a presença. O reino vai embora, o anel vai embora, a coroa vai embora, mas a salvação eu não quero perder. Eu não quero perder. Senhor, a minha oração quando eu estava lendo a pregação, quando eu estava escrevendo: Senhor, mesmo que o Senhor esteja vendo que eu vou me perder, porque o Senhor vê o futuro, eu não vejo. Senhor vê o amanhã, eu não vejo. Senhor, se por um acaso eu for me perder, Senhor, leva a minha vida, mas não me deixa eu ficar fora da tua presença. Irmão, é tão bom estar na presença de Deus. Na presença de Deus nós nos alegramos, nós nos choramos, nós confiamos. Só a presença de Deus que nos dá autoconfiança. Eu estava vendo a Amanda fazer um stories, e eu fiquei olhando, eu fiquei: meu Deus, porque o problema que ela está passando é difícil, mas nós oramos crendo. E eu falei: Senhor, mas de onde ela está tirando tanta convicção assim? Porque a gente ora e às vezes a gente duvida. Sim ou não, irmãos? Mas eu olhei, aquilo me deu uma força, me deu uma paz. Ela falou: eu sei que eu vou servir de testemunho para muitas pessoas. Isso é convicção de que Deus está em mim e que a presença dele está em mim. Pode vir o que vier, mas eu estou com ele, e com ele eu tenho paz, com ele eu tenho alegria, com ele eu tenho convicção, com ele eu tenho convicção de que se eu morrer, a glória me espera, a glória nos espera. Quantos nós já vivemos milagre, irmãos? Quantos nós já passamos por livramentos de Deus e não morremos? Achávamos que ia morrer, mas não morremos. Mas quando Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele nos traz a memória. O que é que Ele traz à memória? Você lembra que você morreu? Eu morri quando? Quando eu me batizei, porque eu tive convicção de quem eu estou servindo. Antes eu tinha medo, mas hoje Ele anda comigo, Ele é meu amigo, Ele está comigo, a minha mão não larga dele, Ele está comigo. A Bíblia nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo. Aleluia, há uma presença neste lugar.
Há uma presença neste lugar. Ainda que eu passe por dificuldade, ainda que eu passe por onde eu estiver, a presença dele estará comigo, porque não é de igreja, não é de microfone, não é de banco, mas é a presença dele em mim. Irmão, convicção de quem eu sirvo, convicção de que o Senhor, Ele pode vir qualquer momento, aparecer nas nuvens e chamar a sua igreja. E Ele pode chamar o meu nome, Ele pode chamar o teu nome. Será que Ele pode dizer: Luciano, vem. Vitória, vem. Ou será: Senhor, agora não. Mas Senhor, agora eu preciso. Não. Estejais preparado para aquele grande dia. Ainda que estejamos fracos, ainda que falta-nos fé, mas estejamos na presença de Deus, arrastando ou não, crendo ou não, mas eu estou aqui de pé. Por que eu estou de pé? Porque é a presença de Deus. Mas tem gente que troca essa presença, tem gente que troca essa graça por bobeiras. A Bíblia, irmãos, eu não preciso nem relatar nomes aqui. A Bíblia fala que Caim matou Abel. Por quê? Porque a sua oferta não foi, Deus não se agradou. Aleluia. Isaac e Jacó, meu Deus, um prato de lentilhas, ou um guisado, né? Ele trocou a sua primogenitura, ele trocou pelo prato. Irmãos, é nós temos que nos analisarmos. Será que nós temos trocado a presença de Deus por pratos que não nos faz chegarmos na glória de Deus? Responda para você mesmo agora. Se Jesus vier te buscar agora, você sobe ou fica? Responda para você mesmo. Você sobe ou fica? Você está com Cristo agora ou não? Não dá tempo de pensar, porque é num piscar de olhos. Ele vai vir nos buscar. E se Ele fizer agora, Luciano, e aí? Senhor, só um minutinho. Será que tem como eu voltar lá? Porque eu não perdoei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, meu coração, eu quero ver outra pessoa, mas aquela não vem nem na minha frente, pintada de ouro, porque senão eu vou detonar ela. Aqui não tem isso, é só lá na Turquia. Porque é no piscar de olhos. Ele vai voltar. Ele virá nos buscar. Existem 2 ambientes na vida. Aí eu fui estudar, né? Porque a gente tem que estudar. O ser psicossocial tem 2 ambientes. Sabe quais são? Primeiro, o social e o sagrado. Diga comigo, o social e o sagrado. Isso aqui é nós, viu, irmãos? Qual é o social? É a vida. E o sagrado é a presença. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós estamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, ali é sagrado. Tanto é que o Senhor, Ele fala para aquela mulher. A mulher pergunta: mas aonde eu vou adorar o Senhor? Ela estava no poço e ali começaram a bater um papo com Jesus. A mulher samaritana, ela diz: mas aonde eu devo adorar? E qual foi a resposta de Jesus? Os irmãos lembram? Ela começou a perguntar: mas eu tenho que adorar em Jerusalém, em Samaria? Será que eu tenho que orar ou adorar o Senhor em qual monte? Ele falou: não é assim. Eu procuro os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aonde eu estiver, ali é o ambiente. Ali é o ambiente sagrado. Eu me coloco de joelho. Não é que o chão é sagrado, não é que a igreja é sagrada, não é que o santo é sagrado. Não. Sagrado
é o meu momento que eu estou tendo com Deus. É trazer Deus para o meu ambiente. Como é que está sendo o ambiente da tua casa? Sagrado ou comum? Porque tem casa que você vai chegando, você já ouve fulano de tal, vai morar agora. Fulano de tal, e começa aquele monte de palavrão. Isso não é aqui, é só na Turquia. Como os irmãos da Turquia não sabem o que falar em português, salam aleikum, aleikum salam. Aí você ouve fulano, ciclano, aqueles palavrão que só Jesus. Xinga o filho, fala para o filho que ele é uma maldição na vida sua, fala que a filha vai ser isso, fala que, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Aí o filho fala para o pai, você não vale nada, para a mãe você é isso. Eu não estou nem falando porque não posso falar. Porque a presença, a glória, o sagrado tem que estar na minha casa. A presença de Deus, se eu for no quarto, ela tem que estar. Se eu for na sala, ele tem que estar. Se eu for aonde eu estiver, na frente do computador, ninguém está vendo, é lugar sagrado, ele está ali, porque você é dele, sim ou não? Então aonde você estiver, ele está. A Bíblia nos diz que aonde estiver 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente, ele está. O lugar que você se relaciona com Deus, seja no caminho, seja no campo, seja na casa, seja no ar, seja aonde for, é sagrado. E como é que está sendo o seu ambiente com Deus? Será que o nome de Deus está sendo exaltado? Será que o nome de Deus está sendo adorado? Será que as pessoas quando chegam próximo da sua casa, parece que fala, nossa, eu estou ouvindo um louvor e é diferente. É um louvor que, alguém aqui eu já ouvi, eu sei que vocês já ouviram muito, os irmãos nossos da congregação estão tocando lá, os instrumentos de sopro dele, não é? E parece que aquilo entra tão gostoso no nosso ouvido, não é? Quando talvez o vizinho da Juliana está lá tocando o piano dela lá, talvez entre aquilo gostoso, o violão na sua casa, o louvor, mesmo que esteja desafinado, você está lá cantando, alguém vai falar, nossa, mas tem alguma coisa diferente naquela casa. Ou você está orando, lembrei agora, fomos visitar a Márcia, lembrei agora, seu pai, irmãos, como é que ele chama? Vandir. O irmão Vandir, não é da nossa igreja. Pensa num homem que ora, tem um quartinho de oração. Nós fomos visitar, estávamos lá conversando, e a Márcia falou, olha, os vizinhos quando passam, ouvem a oração do meu pai. Irmão do céu, o céu está ali. As pessoas são abençoadas, os vizinhos são abençoados, o seu trabalho mas se lá no trabalho, nos seus vizinhos, só ouve coisas que não deve, irmão, não vai ser abençoado. Como é que você está glorificando a Deus? Como é que você está, como arca de Deus, que leva a presença de Deus, está revelando a glória de Deus? Em nome de Jesus, muda esse quadro. Na minha casa não tem paz, tem que ter paz. Os vizinhos, quando passar na calçada da sua casa, tem que sentir paz. Quando alguém lembrar de alguém para orar, tem que lembrar de você, não é do pastor não. Eu vou no fulano porque ele pode orar por mim. Eu não vou no fulano porque pensa no mau caráter. Mas é crente, chega na igreja, para o teu louvor. Jesus, te amo. Não adianta, é lata vazia, só faz barulho. Ai Deus, como é bom sentir e ouvir a voz de Deus. O lugar que você está, aonde você está se relacionando, como é que tem sido? Mas ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de você? Não é, mas todo lugar que você passa dá problema. Será que o problema é o local ou é você? O problema é a pessoa ou é onde você está se ambiente, ou lá no ambiente que você está, você só causa problema? É analisarmos a nossa vida, porque a nossa vida não é só dentro da igreja, é para fora da igreja.
Na igreja é muito fácil, nós levantamos a mão junto, nós dá glória a Deus junto, nós falamos amém junto, nós fala que vai para o céu junto, nós fumamos, nós vem, nós vai, nós volta, é bênção. Agora, quando estamos diante de Cristo, Moisés, quando ele sobe, e ele diz, o Senhor Deus diz para ele, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Não era um monte, era porque Deus estava ali. E aonde Deus está tem que ser santo. Aonde Deus está tem que ser diferente. Moisés foi entrando todo bonitão. Não, Moisés, calma aí, Moisés, não é de qualquer jeito não. Tire a sandália dos teus pés, porque a terra, o lugar aonde eu estou é santo. A terra chamada Luciano tem que ser santo. Tem que ser um lugar sagrado, porque quando eu me conectar com Deus, eu tenho que trazer a glória de Deus para a minha vida. As pessoas têm que sentir a glória de Deus. Deus, Ele procura sempre se relacionar. Eu já vou encerrar. Deus criou o jardim do Éden. Quem já ouviu falar do jardim do Éden, diga amém. No jardim do Éden, o que acontecia? Deus descia no jardim ou no Éden? Agora eu peguei vocês. Deus descia no jardim ou no Éden? Deus conversava com Adão, com Adão, no jardim ou no Éden? E aí? Deus descia no Éden. Vem aqui, Vitória. Vem dando glória. Já que não foi para a escola, vamos fazer alguma coisa aqui. Faz assim. Dá para ver? Dá para ver aqui ou não? Amém? Linda. Deus, Ele descia no Éden, mas Ele se relacionava no jardim. O Éden, porque o Éden era para todos, mas o jardim é lugar de comunhão, é lugar de a sós com Deus. E o jardim era lugar onde Deus descia e falava com Adão. Obrigado. E aí? Como é que nós estamos? Será que nós criamos o quê? Será que nós queremos que Deus ele é a vida, mas nós temos que criar o nosso jardim para se relacionar com Deus. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo. A Bíblia diz: aonde se reúne 2 ou 3 em nome de Jesus, Ele se faz presente. Obed-edom, olha, irmãos, eu fui ver isso. Obed-edom, ele era cantor. Diga comigo, Obed-edom era cantor. Irmãos, e não era qualquer cantor não. Ele atingia as oitavas acima. Não era qualquer nota não, era as oitavas lá em cima. Obed-edom, ele não oferecia qualquer coisa. Por isso ele atraiu a presença. Por isso que a arca foi até a casa dele. E porque, irmãos, não é à toa que as coisas acontecem. Não é por um acaso. Deus escolheu a sua casa para habitar. Deus escolheu, diga comigo, Deus escolheu a minha casa para Ele habitar. Ele escolheu a minha casa para Ele habitar. Por quê? Porque quando eu louvo, quando eu adoro, eu tenho que atingir o coração de Deus. A oitava acima, para quem canta, sabe que é muito alto. E para atingir essa nota, a pessoa tem medo de desafinar. Por exemplo, eu canto a oitava baixa, porque se eu for para a oitava acima, sem chance, irmão. É só misericórdia. Então, ele cantava na oitava, lá em cima.
Por quê? Porque ele queria atingir o coração de Deus. Quando você reunir aqui nesta casa de oração, adore a Deus com todo o teu coração. Fala: Senhor, eu quero chegar, eu quero que o meu louvor atinja o Senhor aí onde o Senhor está. E o Senhor, ele vai olhar e vai falar: mas menino, né? Eu estou ouvindo. É daí, da onde? Da minha casa. Qual? Rua Honorato Valério da Silveira, 1241. Ah, tem um adorador ali. Lá no bairro Marajoara tem outro adorador. Lá na Barleta tem outro adorador. E começa a adoração subir. E Deus começa a mandar a glória dele. Lá no Capitão Cesário tem um adorador. Lá nos Mineiros, lá no Santa Terezinha tem um adorador. Mas não tem igreja. Mas eu sou adorador. Aonde eu estou, a glória dele vem. Ah, irmão, aonde eu estou, a glória de Deus, ela vem. Mas como você está adorando? Como? Vamos mudar o nosso estilo de adoração. Segundo Crônicas, capítulo 15, o verso 20, para nós lermos e entendermos. Primeiro livro de Crônicas, melhor, capítulo 15, o verso 20. Olha só quem era. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga tá no telão. Cadê o telão? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, o verso 20. Ah lá, vamos ler junto. Ler junto não, vocês prestem atenção mais juntos aqui, ó. Zacarias, Aziel, Semarimote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias, Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Próximo. Mititias, Elifeu, Miquinéias, Obed, não é palavrão não, irmãos, é Bíblia. Obed-Edom, Jeiel, Azarias, com harpas em voz de, para conduzir o canto. Ele era cantor. Jeremias 3, abre aí. Jeremias 3. Oh, glória. 15 e 16. Irmãos, presta atenção. Quando você for numa igreja, ou talvez já passou por alguma igreja, aonde tem a arca, quem já foi em alguma igreja que tem arca? Alguém vai lá e coloca a arca. Irmãos, Deus não habita mais ali. Irmãos, isso é heresia. Vou mostrar na Bíblia, Jeremias capítulo 15, o verso 16. Nós não fazemos culto para a arca, porque a arca não traz a presença. Hoje, a presença, a Bíblia nos diz, é que não dá tempo de falarmos tudo, mas a Bíblia diz que o céu, o véu se rasgou de cima a baixo, dando acesso para nós entrarmos no Santo do Santo. Então hoje nós não precisamos de arca, nós não precisamos de sacrifício de animal, nós não precisamos feito imagem por mão de homens, não. Hoje nosso relacionamento é direto com Deus. Você entende isso? Então diz assim, ó, capítulo 3, Jeremias, capítulo 15, diz assim, ó: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra arca. Amém? Quem lê, irmão, não se perde. Aí tem alguém que fala assim, leva essa arquinha aqui, que é a presença de Deus. Irmão, por favor, irmão, que arquinha? Você diga, eu sou a arca de Deus. Aonde eu estiver, diga comigo, aonde eu estiver, a presença dele vai estar.
Nós não precisamos, irmãos, de sal grosso. Nós não precisamos de rosa ungida. Nós não precisamos de tantas heresias que é feita. Mas sabe qual é o mal nosso? Que nós queremos coisas que é palpável. Nós queremos coisas que eu preciso ver para crer. Mas em nome de Jesus, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza e convicção que Ele vai fazer. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Deus vai ser atraído pela tua adoração. Vamos louvar ao Senhor?